todos, dando início aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer para vocês esse leilão aqui para a gente analisar. Ele fica na rua Ronald de Carvalho, aqui em Copacabana, número 147. Ele foi a leilão no dia 27, ontem, né, por 1.135.000, não teve arrematação. E agora, dia 29, amanhã, ele também volta na segunda praça por 809 mil. E aí eu vou fazer aqui algumas análises, mostrando para vocês que, primeiro, esse preço de avaliação aqui estava defasado, estava errado, e agora esse preço aqui já é o preço de mercado desse imóvel naquela localidade, e já vai começar o leilão a partir desse preço aqui, que não faz nenhum sentido, tá? A gente vai olhar aqui algumas características do imóvel, né? Aqui embaixo tem a localização dele, né? Fica na Rua de Carvalho, o valor de avaliação dele, e aí para pegar mais alguns detalhes, eu vou abrir aqui a matrícula do imóvel. Aqui ó, é o número 1002, que fica na Ronald de Carvalho. E aí a gente consegue aqui no final da matrícula verificar o valor que foi gerado aqui ITBI, por isso que surgiu aquele preço. Mas a gente tem transações, por exemplo, aqui em 2021 por 672 mil, então uma transação até recente, e aí saltaria para 1.100.000 e não faria muito sentido. Tá. Aqui no final a gente tem aqui o valor, 1.135.575. Foi o valor que o Banco Santander ali pagou de guia ITBI, em cima dessa base de cálculo aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que isso aqui está errado, tá? Lá no edital do leilão a gente tem algumas informações também, né? O imóvel ele encontra-se ocupado, então a desocupação é por conta, tá aqui ó, a desocupação por conta do adquirente, tá? Eventual necessidade de baixar a matrícula porque ele está alienado também vai ser por conta do comprador sem direito a reembolso, tá aqui. E aí a gente tem algumas situações, né? A gente não pode visitar o imóvel, ele vai ser arrematado no estado em que se encontra, tá aqui ó, no estado de conservação em que se encontra. Então tem diversos óbices esse leilão aqui, a começar pelo preço dele, né? Ele foi na primeira praça por 1.135.000, não faria o menor sentido. Está dizendo que está dando um desconto de 30% para o segundo leilão, né, para a segunda praça, 809 mil, que é o valor de mercado. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, mas os números aqui estão bem defasados. E aí, com base em que eu estou falando que os números estão defasados? Nas transações que estão acontecendo ali naquela localidade. Então, para poder identificar isso, eu vou acessar aqui o data. Eu vou fazer alguns filtros aqui de Copacabana no ano de 2025, 2026, são os dados mais recentes, e a gente vai analisar com calma aqui a Ronald de Carvalho. Então, aquele apartamento ele tem 103 metros quadrados, então já filtrei aqui Copacabana, e aí eu sei que Copacabana vendeu quase 5.000 apartamentos, é um mercado, né, que só no ano passado vendeu mais de 2,5 bilhões de reais em apartamento. Esse ano já vendeu mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão já. Esse ano já vendeu. Aqui é o perfil, né? O maior valor de metro quadrado está no perfil de 0 a 30, mas o maior volume de imóveis negociados em Copacabana é de 30 a 50. E aí aqui eu tenho um potencial de valorização para cada perfil, mas indo direto ali na Ronald de Carvalho, eu vou pesquisar aqui a rua, vou botar 103 metros, que é a metragem daquele apartamento, e aí eu já vou buscar aqui, a ferramenta já me informa que a liquidez naquela rua é ruim, porque eu já tenho um aviso aqui que tem poucas transações nessa categoria, tá? A rua como um todo vendeu 54, mas essa categoria, né, de 100 a 150 só vendeu 4 imóveis. E aí, se eu for olhar exatamente quais são esses imóveis, eles estão aqui no histórico, e eu posso também filtrar somente esses imóveis lá em cima. Mas eu já vou pegar aqui, vou fazer aqui o filtro então, somente de 100 a 150. E aí eu já analiso somente os dados de dentro desse perfil naquela rua. Então, como eu mostrei, ó, só 4 imóveis, valor médio lá 1.077.000. E então o valor de mercado ali seria em torno de 860 a 1 milhão. Ele já foi a leilão por 1.935 e agora está por 809,
que é justamente dentro do preço de mercado ali de apartamentos nessa metragem. Ou seja, a gente vai começar uma disputa de lance, depois vai ter que eventualmente fazer uma intervenção de engenharia, né, uma reforma, tem que desocupar aquela pessoa, enquanto não desocupa tem que pagar as parcelas do financiamento, se for utilizando financiamento, se for com recursos próprios. Na verdade, nem pode usar financiamento. Aqui no edital diz que tem que pagar em 24 horas por Pix ou TED. Então, o arrematante deve efetuar o pagamento integral à vista por meio de TED ou Pix em 24 horas, além da comissão do leiloeiro também no igual prazo, à vista, 5%. Enfim, vai começar em 809 mil. A gente já está vendo aqui que o preço de mercado já é espremido ali. Você vai ter que pagar à vista, pagar a comissão de leiloeiro, desocupar, ter o custo de oportunidade do teu capital aplicado durante o período de desocupação e reforma. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui é para gerar uma segurança de que maneira? Não participa desse leilão. Não vale a pena comprar. Não só pelos números que a gente está olhando aqui, mas a liquidez para esse perfil naquela rua é ridículo. 4 imóveis vendidos, né, em Copacabana, no perfil, não faz sentido investir nisso, porque depois você não vai conseguir revender. Tem muita pouca liquidez. Esse é o que, se eu for analisar a Ronald Carvalho como um todo, para tentar identificar então qual é o melhor perfil para investir na Ronald Carvalho, eu posso analisar aqui as vendas por perfil. E aí eu vejo aqui, por exemplo, que nesse perfil de 31 a 50 vendeu 20, nesse de 70 a 100 vendeu 15. Então, por exemplo, em vez de comprar um de 103, que vende pouco, poderia comprar aqui um entre 70 e 100. Eu tenho outros valores, né, de mercado, mas eu sei que eu tenho maior liquidez e até maior potencial de valorização. Então, o que que eu faria? Buscaria um imóvel no mercado entre 70 e 100. Eu tenho já os números de 70 e 100 aqui na minha visualização e conseguiria, por exemplo, comprar abaixo do mercado para gerar uma reforma e vender eventualmente acima. E eu fiz isso. Achei então um apartamento na Ronald Carvalho, numa metragem de 70 a 100. Ele também fica no mesmo prédio do que esse que está indo a leilão, 147. E aí esse imóvel de 90 metros ele está indo por 750 mil. Não está indo a leilão, na verdade, ele está só anunciado para venda. Eu posso visitar, fazer financiamento, levar um arquiteto, fazer um projeto, tudo com mais planejamento e segurança do que se fosse no leilão. Esse do leilão já está começando por 809 com todos aqueles óbices. E a gente nem sabe por quanto vai finalizar essa disputa de lance aqui. Então, comprando aquele apartamento de 90 metros por 750, eu eu vou identificar aqui agora qual faixa que ele vai estar. Então, ele estaria aqui numa zona de oportunidade. Eu daria para fazer uma reforma, uma valorização e levar o preço dele aqui para 1.100.000, talvez 1.150.000, ganhando ali mais de 400 mil reais de margem só nesse projeto. Então, a gente está falando aqui de pagar próximo a 750 mil e depois posicionar esse imóvel. Todos esses valores aqui é com base nas transações reais somente desse perfil na Ronald Carvalho. Então, são projetos que daria para ser executado. Então, colocando aqui de forma bem conservadora, né? Custos de documentação, comprando por 750, levando essa valorização para 1.050.000. Aqui eu já tenho todos os números. Se eu for utilizar financiamento, é só clicar aqui. Eu já vou saber exatamente quanto de recurso próprio eu preciso ter para fazer executar o projeto, quanto eu vou ter de lucro ali naquela operação, projeção de Airbnb e aluguel tradicional. Enfim, tem diversas análises aqui que eu posso estar detalhando, mas o objetivo aqui do vídeo foi mostrar para vocês que não necessariamente o imóvel que está anunciado no site de leilão ele condiz com a realidade. A gente viu aqui que essa avaliação na Ronald Carvalho não bate e ele está indo a leilão na segunda praça agora pelo valor de mercado e com todos aqueles óbices, né, de pagar à vista, o imóvel ocupado, desocupação.
e no mesmo prédio do imóvel que está indo a leilão nessas condições, eu achei um com um perfil que tem mais liquidez na rua por 750, utilizando essa ferramenta de análise, né? Então, assim, sem a ferramenta de análise, dificilmente eu conseguiria identificar oportunidades e, de fato, saber por quanto eu consigo vender depois de uma reforma. Eu teria que utilizar uma média de anúncios similares e o valor do anúncio a gente sabe que não necessariamente é o valor que vai ser fechado a negociação. Todas essas análises que eu faço, eu utilizo transações reais registradas em cartórios para o perfil, para a rua. Isso gera muito mais segurança aqui na hora do meu planejamento e investimento. Então, se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a essa plataforma, vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá? Se você quer o link desse anúncio aqui, que é uma oportunidade, né? Dá para ganhar aqui de 300 a 400 mil. É só você me chamar no direct do Instagram. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, que eu mando o link desse anúncio, não tem problema nenhum. E a gente pode também estar conversando sobre análise do mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro.